O body de latex estava tão apertado que não conseguia respirar e as meias de arrastão apertavam dolorosamente minhas coxas. Eu abri a cortina do camarim e esperei horrorizada minha mãe falar alguma coisa, mas ela olhou para mim em silêncio, deu meia volta e foi pro outro lado. Foi claramente exagerado. Mas uns minutos depois ela voltou com um rabo de coelho da Playboy e disse que iria complementar perfeitamente meu look. Tudo começou numa manhã estranha. Eu estava tomando café da manhã quando minha mãe correu para a cozinha gritando que ela precisava de ajuda. Eu era a única que poderia salvá-la. Eu terminei meu sanduíche enquanto minha mãe me arrastava para o carro. O que está acontecendo? Ela ligou o carro e me perguntou o endereço dos meus colegas. Pra quê? Minha mãe nunca se interessou pelos meus estudos. Eu estava sempre em festas. Assim que nós dirigimos para longe da casa, minha mãe me pediu para ser amiga dela. Eu acho que ela está apaixonada por um cara da minha faculdade e agora ela quer seduzir ele. Mamãe, você está louca? Quando nós chegamos na faculdade e paramos na entrada principal, minha mãe apontou para um cara e disse: ali está ele. Meu colega de sala Frank? Eu fiquei chocada. Eu estou apaixonada por ele há 1 ano. Nós só conversamos algumas vezes, mas foi o suficiente para entender que éramos almas gêmeas. E agora minha mãe e eu suspirando pelo mesmo cara. Você vai me ajudar, certo? A voz da minha mãe me trouxe de volta à realidade. Eu hesitei, isso era algo sem noção. Ninguém acreditaria que somos amigas. Então minha mãe falou que se eu não ajudasse, ela não pagaria mais pelos meus estudos. Eu diria que pela atitude dela, ela não estava brincando. Depois que ela me deu à luz aos 17 anos, minha mãe nunca tentou voltar a estudar. Eu não queria tal destino para mim. Hesitante, eu concordei que ajudaria ela a seduzir o Frank. Felizmente, ela vai procurar outro cara em breve. Ela sempre faz isso. Minha mãe decidiu que eu levaria ela para a festa onde Frank estaria. Então ela faria tudo sozinha. Navegando no Facebook dos meus amigos, eu descobri que os pais de um dos caras tinham saído e ele ia ganhar uma festa no estilo Playboy. Minha mãe estava empolgada, mas eu não estava com humor para brincadeiras. Eu torci até o final para que as orelhas de coelho fossem suficientes para a fantasia. Na hora marcada, estávamos de pé na porta. Eu estava queimando de vergonha por causa daquele body apertado. Mas minha mãe estava encantada. Alguns caras bêbados estavam assoviando pra gente do outro lado da rua. Eu apertei a campainha com força. Rápido, deixa a gente entrar! Mas quando minha colega de classe Anne abriu a porta, descobri que todos na festa estavam com roupas normais. Estão brincando comigo? Anne explicou que as outras meninas eram muito tímidas para virem com fantasias reveladoras e perguntou qual era o nome da minha amiga. Eu comecei, mas então parei. Melanie. Minha mãe me deu um olhar reprovador quando entrou. Eu quase revelei quem ela era. Enquanto minha mãe parava em frente ao espelho, eu decidi dar uma olhada na casa. De repente eu vi o Frank sorrindo docemente para alguma garota. Meu estômago revirou. Eu não sabia que ele tinha namorada. Então minha mãe voltou, e eu pensei que já que ela notou o Frank com a menina, ela desistiria dessa ideia louca. Mas não foi isso que aconteceu. Minha mãe disse que nenhuma jovenzinha seria páreo para ela. E assim que Frank foi pegar uma bebida para eles, ela pegou uma vela acesa da mesa e foi até aquela menina. Mãe, para! Eu a vi segurando a vela bem no cabelo da menina e seus cachos exuberantes começaram a queimar em um instante. Felizmente o fogo foi apagado rapidamente, mas a namorada do Frank quase perdeu o cabelo. Minha mãe estava feliz que ela se livrou da sua rival tão facilmente. Ela estava prestes a falar com o Frank, mas eu ouvi que o pessoal ia chamar a polícia. Nós estávamos saindo, exatamente o que nós precisávamos, a polícia! Minha mãe deu um olhar lascivo para o Frank e se apresentou. Meu Deus, isso é tão constrangedor. No dia seguinte, ela me arrastou para seguir Frank e acidentalmente encontrar ele. Minha mãe encontrou o Instagram dele e viu que ele normalmente passa o tempo com fliperamas. E ela me levou lá. Tendo como pano de fundo adolescentes em moletons enormes, ela parecia muito provocante em seu vestido curto. Todos estavam olhando pra gente, mas minha mãe não ligou. Ela estava procurando o Frank, felizmente ele não estava lá. Nós estávamos quase saindo quando ela me chamou. Ali está ele. E ela me arrastou para algum lugar. Frank estava no aparelho de dança.
como ele era bom nisso. Eu encarei ele e ele, claro, percebeu. Envergonhada, me aproximei dele e imediatamente pedi desculpas por ontem. Mas então minha mãe se intrometeu. Ela começou a se gabar de como nós podíamos dançar nesses aparelhos de dança tão bem quanto Scott Pilgrim do filme de terror. O quê? Antes que eu pudesse protestar, minha mãe me agarrou pelo braço e imediatamente me arrastou para o aparelho de dança. Eu não dancei nada, e nem minha mãe. Mas ela tentou tanto, ela estava até suando. E eu estava me contorcendo desesperadamente tentando pegar um pouco de ritmo. Eu pensei que não poderia ficar pior, mas de repente, no movimento seguinte, minha mãe esbarrou em mim e eu perdi o equilíbrio. Frank tentou me pegar, mas eu caí e torci minha perna. Doeu tanto. Ele examinou meu tornozelo e disse que não tinha fraturado. Eu só precisava de gelo. Minha mãe começou a convencer o Frank de que estava tudo bem comigo e se ofereceu para ir para outra plataforma, mas Frank recusou. Você deveria ter visto a cara da minha mãe. Ele estava queimando de ciúmes. Eu fui para a faculdade no dia seguinte, mesmo com a minha perna ainda doendo. Frank perguntou como eu estava me sentindo em cada intervalo. Isso era tão legal. Ele disse que eu era legal e que gostaria que a gente tivesse conversado antes. Ele me amoleceu. Poderíamos realmente ser alguma coisa? Mas Frank imediatamente destruiu toda a minha esperança. Ele perguntou se minha amiga estava livre no final de semana. Foi como um balde de água fria. Afinal, ele tinha uma queda pela minha mãe. Lutando para não chorar, eu disse que repassaria o convite e disse tchau para ele. Minha mãe estava se arrumando para o encontro a noite toda, separando vestidos e pensando qual maquiagem cairia melhor. Eu só queria desaparecer. Minha vida estava caindo em pedaços. De manhã, quando ela e Frank saíram, comecei a chorar. O que eu faço se as coisas funcionarem para eles? Fingir ser amiga da minha mãe até eu ficar velha? Não, eu não posso fazer isso. Frank pode não ter me escolhido, mas ele precisava saber a verdade. Eu tentei ligar para ele, mas o telefone estava desligado. Então eu comecei a escrever para os meus colegas de sala. Talvez alguém soubesse o endereço do chalé dele, mas ninguém respondeu. Eu já estava desesperada. Mas uma menina me respondeu e imediatamente chamei um táxi. Assim que eu cheguei, imediatamente corri para bater na porta. Ninguém abriu. Mas eu continuei e finalmente Frank olhou para fora, surpreso. Na parte de trás da casa, eu vi minha mãe sentada, relaxando com uma taça de vinho nas mãos. Isso me deixou com tanta raiva. Não havia mais nada a perder. Então eu virei para o Frank e contei para ele a coisa mais importante. Que minha mãe estava visitando ele e eu estava apaixonada por ele há 1 ano. Fiquei aliviada. Tenho de admitir isso. Como era insuportável carregar esse fardo. Minha mãe pulou do sofá, derrubando a taça no chão. Ela gritou que eu era uma traidora e correu para a rua apenas de vestido. Frank foi pego de surpresa no início, mas rapidamente caiu em si e disse que precisávamos encontrar ela. Poderia ser perigoso na floresta, já que estávamos bem longe da cidade. Imediatamente fomos em busca dela. Eu estava tão animada. Eu só queria dizer a verdade, mas acabou que estraguei tudo. E por que Frank reagiu tão calmamente? De repente, ele disse que sabia de toda a verdade há muito tempo. Alguém na faculdade reconheceu minha mãe na festa e os boatos se espalharam rapidamente. No começo, ele estava se divertindo nos assistindo, mas logo, ele gostou muito de mim. Mas para minha mãe, ele tinha um plano especial. Frank queria um encontro dela com o pai dele, porque ela era definitivamente o tipo dele. Senti tanta vergonha que todo meu rosto ficou vermelho. Caminhamos através da floresta por um longo tempo e chamamos pela minha mãe, mas ela não estava em lugar nenhum. Já estávamos com frio quando de repente chegamos a um antigo ponto de ônibus. E lá estava minha mãe. Ela estava sentada lá com seu pequeno vestido e já estava desmaiando de frio. Eu corri e abracei ela. Que bom que ela estava bem. Frank imediatamente deu sua jaqueta para ela e nós chamamos um táxi. Quando chegamos na cabana, fomos recebidos por um homem bonito e educado. O pai do Frank. Ele estava surpreso por nos ver assim e disse que poderíamos pegar um pouco de chá quente. Até pensei que ele realmente seria um bom partido para minha mãe. Mas minha mãe, quando viu o pai do Frank, foi pega de surpresa. Sem tirar os olhos dele, ela sussurrou: "É realmente você?" Então ela lentamente desviou o olhar e disse: "Lily, este é seu pai."
Diga olá. Eu pude sentir minhas pernas fraquejarem. Acho que eu acabei de descobrir que eu estava apaixonada pelo meu irmão há um ano. Oi, o meu nome é Alexis e eu tenho 18 anos. Você acha que é difícil administrar 3 filhos? E se forem 4 ou até 6? Eu já tenho 10 filhos com 18 anos. Assista ao vídeo e veja o que aconteceu comigo para eu ter um verdadeiro jardim de infância. Eu me apaixonei pelo Benjamin à primeira vista. E o fato de ele já ser 15 anos mais velho do que eu não me impediu. Ele era tão sábio, corajoso e carinhoso. Os meus pais não aceitaram a minha escolha no começo, mas depois eles acabaram aceitando. Ele conseguiu os encantar e ele era muito sério. Então, nós decidimos que nos casaríamos assim que eu fizesse 18 anos. Depois do meu aniversário, eu fiquei realmente ansiosa pelo momento em que ele iria oficialmente me pedir em casamento, mas isso não aconteceu. O Benjamin adiou esse assunto, pois as consequências poderiam ser ruins, até mesmo a ponto de rompermos a relação. E, na verdade, foi mesmo muito chocante para mim. Quando ele finalmente cedeu, eu descobri algo inacreditável. Eu sabia que ele já foi casado e eu disse imediatamente que eu não me importava. Acontece que, naquela época, eu não o deixei contar um detalhe muito importante. Ele tinha 5 filhos. 5! O Benjamin prometeu que isso não afetaria o nosso casamento de forma alguma. Ele se separou pacificamente da ex-esposa, se comunicava com os filhos e os visitava. Você já ouviu grandes segredos que te chocaram? Conte nos comentários. A confissão me surpreendeu. 5 filhos, ele deixou a família, se divorciou. Eu levei muito tempo para recobrar os sentidos e entender. Mas o Benjamin tentou me explicar que ele nunca desistiu dos filhos e fazia de tudo para garantir que eles tivessem um pai e que eles não sentissem falta. Ele disse que isso acontece quando um casamento não pode ser consertado. Seria melhor para os filhos se os seus pais vivessem separados, mas fossem amigos, do que ir juntos e fazendo escândalos. Não foi fácil para mim aceitar tudo o que foi dito, mas o amor era mais forte. Eu disse que eu estava disposta a conviver com isso, e logo ele me pediu em casamento. Foi muito original. Amigos e conhecidos fizeram um grande flash mob, e no final eu recebi um buquê e um lindo anel. Os preparativos para o casamento foram muito rápidos. O Benjamin assumiu tudo e estava com tanta pressa. Acho que ele ficou com medo que eu mudasse de ideia. A celebração em si foi realizada em casa. Havia apenas parentes e amigos mais próximos. Infelizmente, nem todos reagiram positivamente à minha escolha. Mas eu não precisava da aprovação dos outros. O importante era que eu o amava. Queríamos passar a lua de mel perto do mar, e eu já tinha começado a arrumar as minhas malas e espalhei a notícia para todos os meus amigos. Mas, de repente, o Benjamin chegou deprimido e com um rosto obscuro como uma nuvem, e disse que a sua ex-esposa tinha morrido. Eu ofereci um abraço e comecei a chorar. Como eu poderia o confortar e o ajudar? Mas ele rudemente afastou as minhas mãos e desabou no sofá. Um segundo depois, ele disse que não poderia dar as crianças para a adoção. Ele não se perdoaria por isso. Eu achei que fosse tudo um sonho e que eu acordaria e tudo seria como antes. Mas os ombros do Benjamin, tremendo com o choro, me diziam que eu não estava sonhando. Eu me rebelei dentro de mim e não queria assumir essa responsabilidade. Mas, por outro lado, eu prometi no altar que estaria com ele não só no melhor, mas também no pior, e eu concordei. Dias se passaram. As crianças precisariam de conforto e, portanto, os quartos deveriam ser preparados para a chegada delas. A tarefa não era tão simples. Onde encontrar 5 camas infantis que não fossem caras? Onde colocá-las? Onde colocar alguns armários e o que haveria no cardápio das crianças? A solução para todas essas perguntas me ocupou tanto que eu não notei como várias semanas voaram. Mas nada de crianças. O Benjamin ficou meio mal-humorado, irritável e começamos a ter conflitos. Eu não entendi o que estava acontecendo, pois tínhamos um acordo sobre a relocação das crianças. Tudo estava pronto, então
qual era o problema. Ele estava de luto? E se ele estava com medo de que eu não desse conta? Acabamos de começar a morar juntos e a nossa família já estava à beira do divórcio. E eu perguntei por que ele não trazia as crianças para casa. A resposta tirou o chão debaixo dos meus pés. E o Benjamin quase não conseguiu me segurar antes que eu caísse no chão. Acontece que ele e a ex-esposa tiveram 5 filhos e mais 3 que eram adotivos. 8 crianças. 8 crianças estavam vindo morar com a gente. Todo esse tempo ele os escondeu de mim para não me assustar ainda mais. E agora ele estava morrendo de vergonha e pensando que eles poderiam acabar indo para a adoção novamente. Era um pesadelo. Isso não pode acontecer na realidade e certamente não comigo. Enquanto eu tentava me recuperar, o Benjamin conseguiu pegar algumas coisas e ele me deixou. Sim, ele decidiu me deixar e a culpa era dele. Ele deveria ter me contado a verdade imediatamente. Eu não era digna de saber toda a verdade. Imagine a minha raiva. E eu não senti pena dele. Você já teve raiva de alguém ao invés de empatia? Eu não esperava sentir tanta indiferença. Eu não soube como reagir ao seu abandono. Criar 8 filhos aos 18 anos? Eu não estava pronta nem para ter os meus próprios ainda, mas já existiam 8. Eu decidi deixar a situação seguir seu caminho e dar um tempo com tudo. Todos os dias eu me distraía com os meus amigos em festas, cafeterias, no cinema. Eu não os via há muito tempo e sentia muito a falta deles. No começo foi bom, pois eu ainda era tão jovem e havia tanta coisa interessante ao redor. Mas depois de algumas semanas, eu senti um vazio e uma solidão horríveis. Os amigos não me davam mais alegria e as diversões perderam a cor. De repente, eu fui arrancada da minha metade e agora eu estava incompleta. Eu sentia muita falta do Benjamin e percebi que eu queria ficar com ele. No mesmo dia, eu fui até a porta da casa da ex-esposa dele. E eu encontrei todos em um estado horrível. Havia sujeira por toda a parte, montanhas de pratos não lavados, sobras de comida nos cantos, as crianças estavam sujas, despenteadas e tristes. Eu corri para limpar tudo, fazer comida, embora eu não soubesse o quanto de ingredientes eu precisava colocar para fazer uma sopa para 10 pessoas. O Benjamin ficou feliz em me ver novamente e tentou me ajudar com tudo. Precisávamos lavar e passar roupa todos os dias. Isso sem falar das aulas das crianças, passeios e a eterna reconciliação entre irmãs e irmãos. Eu estava me acostumando com a rotina doméstica, mas eu ficava muito cansada. Eu mal deitava a cabeça no travesseiro e já estava dormindo. De repente, a Lily ficou doente. Ela tinha apenas 8 anos. Ela foi hospitalizada por vários dias com uma crise alérgica. A Lily chorava tanto. Ela me pediu para ficar com ela, pois tinha medo de morrer como a mãe. Levei muito tempo para conseguir convencê-la antes de ir embora. Havia ainda mais 7 em casa. O meu coração estava partido. Em casa havia outro problema. Billy, o mais velho, que tinha 14 anos, tinha fugido. As crianças me disseram que ele era contra a minha chegada e chamava seu pai de traidor. Enquanto o Benjamin chamava a polícia, eu encontrei o caderno do Billy com os números dos amigos. Eu liguei para cada um dos telefones até encontrar o endereço certo. O Billy estava com um amigo da escola. Nós corremos até lá. O Billy estava com raiva e disse que não queria me ver. E eu não sabia como lidar com um adolescente que não era tão mais jovem do que eu. O Benjamin o abraçou e disse que eu nunca substituiria sua mãe e que não era por isso que eu estava nesta casa. Éramos uma família e deveríamos ajudar uns aos outros. Graças a Deus as palavras funcionaram e nós voltamos para casa. Mas isso não trouxe paz à nossa família. As crianças e eu tínhamos que nos entender. Elas perderam a mãe e o pai trouxe uma nova esposa. Eu conseguia entendê-los. Mas algum tempo se passou e os mais novos me chamaram de mãe pela primeira vez. E então, só então, eu senti que finalmente nós éramos uma família. O Benjamin e eu ficamos nas nuvens. De repente eu senti uma forte queda na minha saúde. Eu ficava enjoada de manhã. Era atormentada por uma fraqueza o dia inteiro.
O meu marido ficou preocupado comigo e me marcou uma consulta com um médico. O médico disse uma coisa incrível. Eu não conseguia acreditar nos meus ouvidos e chamei o Benjamin no consultório. Estamos esperando gêmeos. Gêmeos! Agora o nosso jardim de infância vai aumentar e ter 10 crianças. E sabe, o meu marido e eu não estamos com medo. Gostou da minha história? Então curta e se inscreva no canal. Eu estava de pé no altar ao lado do meu pai. Sua noiva estava prestes a sair. Eu perguntei quem ela era. Uma velha cinza, suponho? Durante os 6 meses inteiros de seu relacionamento, morei no dormitório da faculdade e nunca cheguei a conhecer ela. Eu esperava me dar bem com ela. Então a música começou a tocar. A noiva entrou no salão. Eu vi a felicidade nos olhos do meu pai. Depois do divórcio com a minha mãe, raramente eu vi ele assim. Mas quando ela tirou o véu do rosto, senti como se fosse um choque elétrico. Sally? Ah, não. Essa maníaca estava apaixonada por mim no colégio. Me perseguiu e ameaçou todas as meninas que estavam interessadas em mim. Ela até mesmo encharcou uma delas com um verde malaquita. Depois da formatura, fiquei muito feliz por não ver ela nunca mais. E agora ela era minha madrasta. A voz do padre me trouxe de volta à realidade. Vocês agora são marido e mulher. Minha garganta estava seca. Eu congelei em choque. A cerimônia acabou e meu pai me perguntou ansiosamente se eu estava bem. Mas eu não podia contar a verdade para ele, não agora. Ele estava tão feliz. Então eu disse, muito confuso, que só estava cansado. Então ele sorriu e me levou para conhecer Sally, que me deu um sorriso muito falso. Eu mal conseguia me conter para não contar tudo para ele. Eles foram imediatamente distraídos por outros hóspedes e eu entrei no estábulo. A única coisa que poderia me acalmar era meu cavalo favorito, Wesley. Foi me dado no meu aniversário de 18 anos, quando ainda éramos uma família feliz. Minha mãe perdeu os sentimentos com meu pai e decidiu deixar o rancho e começar a viajar. Papai aceitou a decisão dela, embora amasse de verdade. Meus pais se separaram. Eu não entendi o desejo da minha mãe de viajar, porque ela não gostava do nosso rancho. Aquela tinha uma vida perfeita e pacífica, sem qualquer mudança. Fui distraído dos meus pensamentos por um barulho atrás de mim. Me virei e vi Sally parada no meio do estábulo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela jogou os braços em volta do meu pescoço e começou a me abraçar. Estamos finalmente juntos, é por isso que eu me casei com seu pai, ela disse. Eu imediatamente empurrei ela. Eu não vou deixar você fazer isso com meu pai. Então vou contar pra ele toda a verdade. Mas Sally apenas sorriu de uma forma bem assustadora. Seu pai tá apaixonado por mim que nem vai acreditar em uma palavra do que você disser. Ela disse de uma maneira tão predatória e cruel que fez meus cabelos ficarem em pé. Quem sabia do que ela seria capaz? E justamente meu pai entrou no estábulo. Sally imediatamente sorriu docemente e sussurrou algo no ouvido dele. Então ela me deu uma piscadela furtiva e puxou ele para seus convidados. Ridícula. Eu senti uma onda de calor. Eu definitivamente não precisava dessas mudanças. Meus pensamentos estavam girando. Eu não conseguia me concentrar. Então decidi esperar um pouco e ver como Sally se comportaria em seguida. Assim começou a nossa nova vida de família feliz. Sally se comportava como esposa anfitriã perfeita. Ela preparava o café da manhã, flertava com o marido, mas sempre que meu pai estava distraído, ela me incomodava com seus beijos. Ela costumava me escrever notas e cartinhas de amor como fazia na escola. Eu estava com raiva, mas não sabia o que fazer. Meu pai claramente amava ela, mas eu ainda não tinha um plano. Continuei a resistir e a pensar, até que uma noite acordei com ela rastejando para debaixo das cobertas. Mal conseguindo me conter, empurrei Sally para fora do quarto e tranquei a porta pela primeira vez. Eu pude ver seu sorriso malicioso. Essa indecente finalmente me irritou. E isso, eu não aguentava mais as travessuras de Sally, eu precisava de um plano agora. No dia seguinte, soube que meu pai precisava entregar um dos garanhões aos novos donos. Essa foi uma chance de escapar da maníaca Sally e pensar com calma sobre como tirá-la do nosso rancho e de nossas vidas. Eu disse a papai que cavalgaria o garanhão sozinho. Mas Sally disse que nunca tinha estado naquela parte do condado e queria vir comigo. Eu estava em pânico. Ela não. Eu imediatamente deixei escapar. Você acabou de se casar, é melhor inventar romântico. O rosto de Sally imediatamente se torceu e meu pai disse que eu tinha razão. Ele trabalhava muito, mal via a própria esposa. Yes! Mas então papai suspirou profundamente e continuou que parecia que o rancho estava tomando muito tempo, que ele poderia passar com a esposa. Talvez devêssemos pensar em vendê-lo. Meu coração afundou com o que eu ouvi. Não! O rancho era minha casa, meu lar. Sally já havia tomado minha vida um inferno. E agora ele iria tomar o meu lar de mim? Mal conseguindo conter minha irritação, fui entregar o garanhão. Pelo menos eu ficaria longe dessa maníaca. Quando cheguei, fui recebido por um cliente. Ela imediatamente estendeu a mão para se apresentar, que eu até congelei. Olhando para o rubor em suas bochechas e os profundos olhos azuis. Deus, como ela era linda. Seu nome era Dina. Ela era um jockey profissional e esquestre. Uau, tão pequena, mas tão forte. Ela se dava bem com os cavalos. Imediatamente comecei a perguntar a ela sobre esportes equestres e começamos a conversar. Contei a ela sobre o meu cavalo, Leslie, e o rancho da família.
E Dina falou com olhos brilhantes sobre suas conquistas nos esportes equestres. Eu era tão de boa com ela. Quando olhei em seus olhos, meu coração afundou. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Tive que ficar alguns dias para que o garanhão se acostumasse ao novo ambiente e ao dono. É por isso que Dina e eu estávamos sempre por perto. Ocasionalmente, meu telefone vibrou no bolso por causa das mensagens de texto de Sally. Diabos, ela estava estragando tudo. Meu humor estava saltando para frente e para trás, mas tentei não mostrar para Dina. Caminhamos, tomamos sorvete, conversamos sem parar e finalmente senti que estava apaixonado. Dina parecia sentir o mesmo. Graças a Dina, esses dias foram mágicos. Mas era hora de voltar para casa e eu ainda não tinha descoberto como me livrar da Sally. Na última noite, antes de partir, nós sentamos juntos sobre uma árvore e conversamos sobre cavalos. Mas então aquela maníaca Sally começou a me ligar. Eu acordei e voltei a pensar visivelmente, fiquei triste. Então Dina não aguentou. Ela disse que entendeu e sentiu que algo estava passando errado comigo, sabe? Eu não queria envolvê-la nessa história, mas ela disse que se tivéssemos sentimentos e estivéssemos juntos, deveríamos resolver os problemas juntos. Foi tão doce da parte dela. E o apoio dela me deu confiança. Reuni meus pensamentos e contei tudo a ela. Dina pensou por um momento e de repente deixou escapar. Tive uma ideia. Ela fingiria ser minha noiva. Então Sally perceberia que não poderia fazer mais nada, não seria capaz de se segurar e por mais tempo mostraria ao meu pai sua essência feia. Isso é brilhante, Dina. Voltamos juntos para o rancho. Decidi checar meu cavalo, Leslie, primeiro. Eu sentia tanto a falta da Leslie. Di e eu fomos para o estábulo e eu fui para a tenda. Meu coração deu um pulo. O cavalo respirava com dificuldade e eu estremeci. Algo estava errado com ele. Talvez ele estivesse doente. Não perdi tempo examinando Leslie. Seu estômago estava inchado. Então Dina exclamou que claramente não havia água no bebedouro. Eu cheirei e ela cheirava algo químico. Se ela envenenou meu cavalo? Ela estava completamente fora de si. Felizmente, parecia que Leslie não bebeu muito. Eu queria tirar satisfação com Sally, mas Jim me lembrou que tínhamos que seguir o plano. E ela estava certa. Demos a Leslie um gole de água limpa e saímos do estábulo. Pegando a mão de Dina, entrei resolutamente na casa. Meu pai e Sally nos olharam maravilhados. Eu suspirei. Conheçam minha nova noiva, Dina. Sally ficou pálida, mas seu pai estava feliz. Ele imediatamente começou a falar com Di e Sally fora de si. Ela lentamente veio até mim, cerrou os punhos. Eu esperava que ela começasse a gritar e se mostrasse de verdade. Mas ela apenas sussurrou para mim baixinho, imperceptivelmente, que a noiva deveria desaparecer, ou o que aconteceu com Leslie aconteceria com ela. Meu estômago gelou. Então meu pai veio até nós e alegremente sugeriu que tomássemos café da manhã juntos. Sally ficou imediatamente quietinha. Durante o resto do dia, ela se comportou como uma boa menina, e ela foi muito educada com Di. Dina sussurrou para mim que não era assim que ela imaginava a maníaca, mas eu balancei minha cabeça. Sally era uma boa atriz e uma mestre da manipulação. No dia seguinte, meu pai sugeriu que a família fosse dar um passeio a cavalo. Todos concordamos alegremente e Sally sorriu maliciosamente e piscou para mim. Eu tava preocupado. E se ela tentasse machucar Leslie novamente? Corri imediatamente até ele. Mas o cavalo estava bem, ufa. Enquanto íamos, Dina sugeriu de brincadeira que fizéssemos uma corrida. Ela ganhou velocidade, subiu nos estribos, então meu coração parou. A toda velocidade de cair do cavalo. Eu corri até ela, minhas mãos tremiam de medo. Deus. Bem, papai imediatamente correu para examiná-la. Afastei-me em estado de choque e parei ao lado do cavalo de Dina. Foi minha culpa arrastar Di para isso. Então meus olhos pousaram no estribo. Foi cortado. Eu me virei e vi o sorriso malicioso de Sally. Então eu explodi e berrei que ela quase matou Dina. Sally imediatamente começou a chorar. Papai gritou algo áspero e rude pra mim e levou a soluçante Sally pra casa. Fiquei furioso, mas então Di se levantou e veio até mim. Eu joguei meus braços em volta dela. Como você tá? Di sorriu. Ela tinha alguns hematomas, mas... enfim. Sally cruzou a linha. Precisávamos agir com urgência. De repente, Di perguntou se Sally tinha algum segredo. Segredos? Isso mesmo. Papai deu a ela um escritório particular. Frequentemente, ela se sentava lá e se trancava com a chave que ela usava no pescoço. Mas ela não era uma escritora ou artista. Ela não tinha nenhum emprego. Então, o que ela estava fazendo lá? Isso foi uma pista. Precisávamos dar uma olhada. Di assinou com a cabeça. É aí que precisávamos começar a procurar. Fomos para casa. Papai já havia levado Sally para o quarto e estávamos claramente zangados comigo. Ele estava prestes a dizer algo quando o telefone tocou. Papai deu um pulo e, dizendo que havia prometido ajudar um vizinho, saiu correndo. Di e eu trocamos olhares. Foi a nossa chance. Mas primeiro precisávamos pegar a chave. Fui direto para Sally. Ela lançou um olhar confuso e, inocentemente, me desculpei por gritar com ela e sugeri que caminhássemos. Mas Sally bufou em descrença. Mas que inferno. Então eu suspirei. A Dina é um erro. Tudo que eu preciso é você. Sally ficou em silêncio. Ela realmente não acreditou nisso. Minha pele arrepiou. Mas então ela jogou os braços em volta do meu pescoço, comemorando. Juntos saímos e caminhamos até o celeiro. Naquele momento eu congelei e estendi a mão como se fosse beijá-la. Mas em vez de beijá-la, arranquei a chave e imediatamente corri Sally para dentro do celeiro e tranquei a porta. Peguei você.
Di e eu corremos para o escritório, mas assim que começamos a procurar, ouvi uma comoção do lado de fora. Pai? Fui até a janela e vi papai deixar Sally e sair do celeiro. Ela gritou que eu coloquei a mão nela. Ah, inferno! Disse a Dina para continuar procurando e desci as escadas. Só então meu pai entrou em casa e gritou que eu estava completamente louco. Eu criei coragem para deixar escapar. Você que é cego. Sally está se aproveitando de você. Papai ficou furioso com essas palavras. Ele estava prestes a me bater, quando Dina apareceu na escada e gritou para que passássemos, e ela disse que tinha provas. Ela pescou a caixa atrás dela e tirou o diário rosa de Sally. Eu li suas anotações em voz alta. Como ela ficou obcecada por mim todos aqueles anos desde o colégio, como ela me perseguia, e como depois do colégio ela bolou um plano para atrair e se casar com meu pai, para que ela poderia então envenená-lo e ficar comigo para sempre. Até eu fiquei chocado com o que eu ouvi. Claro, eu mesmo disse que Sally era uma maníaca, mas não tanto. Então Sally, rugindo, tentou tirar o diário de Di. Mas em um acesso de histéria, ela empurrou escada abaixo. Não! Papai subiu correndo as escadas e no último momento pegou Dina. Oh, meu Deus. Ele disse severamente que estava chamando a polícia. Quando os policiais prenderam Sally, meu pai se desculpou por não confiar em mim. Mas depois de tal traição, ele não sabia como viver mais. De repente, a campainha tocou. Papai abriu a porta e congelou. Era a mamãe. Ela admitiu com dor na voz que pensou muito sobre o que aconteceu e sentiu muito a falta do meu pai, mas estava com medo de voltar. Depois da minha ligação, ela veio imediatamente. Eu sorri, não foi à toa que liguei para a mamãe ontem. Papai colocou os braços em volta dela e eles choraram juntos. Peguei a mão de Di e abraçamos meus pais também. Eu estava feliz, éramos uma família e estávamos juntos novamente. Meus pais ficaram no rancho e Di e eu começamos a planejar uma viagem ao redor do mundo. Acontece que as mudanças não são tão terríveis quando uma pessoa amada está por perto. Você gostou do vídeo? Inscreva-se e curta. E apoie o canal. Obrigado.